Ruby descobriu toda a verdade sobre tudo, inclusive teve a maior mudança de personalidade durante toda a história. Ela foi de uma garota que era aquela garota fofa que a gente conhece, que queria, pensava no seu futuro acima de tudo, né? E se transformou numa garota odiosa, numa garota manipuladora e simplesmente criou um senso de vingança absurdo dentro do coração dela. E eu posso até falar pra você de antemão que ela se tornou pior do que o Aqua nesse aspecto aí. Como? A gente vai explicar, cara. Era uma coisa que ninguém esperava. Então vem comigo pra gente conferir tudinho que aconteceu hoje pra rolar essa transformação da Ruby e como que ela descobriu toda a verdade. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje eu tô num clima de mistério, sacou? O bagulho é pegada no mistério aqui, porque as coisas mudaram de uma forma tão absurda. Saca só, a gente se conhece, sabe que a Ruby é totalmente diferente do seu irmão gêmeo, né, do Aqua, tá ligado? Que é mais calmo, é um cara calculista, é um cara discreto. Ela é o oposto dele, porque ela é uma pessoa extrovertida, uma pessoa barulhenta, uma pessoa otimista, comunicativa, sendo mais aparente, inclusive, com todas as conexões que ela fez com os outros personagens. Enquanto o Aqua só faz isso pra promover o seu objetivo final. Ela não compartilha da sua opinião com o seu irmão de caçar o culpado que matou a sua mãe. Em vez disso, ela deixa o incidente todo e se concentra nos seus sonhos. Ela é uma pessoa que persiste nessa noção a ponto de que muitas vezes entra em conflito com o interesse do seu irmão. Só que isso até o momento em que ela descobriu toda a verdade, cara. Aí o jogo virou completamente, parece que o mundo da Ruby virou de cabeça pra baixo. A Ruby tende a falar o que ela pensa sem filtro, muitas vezes se referindo a Kana, por exemplo, como uma garota, né, meio cabaça aí e tal, né. Isso deixa ela desgostosa, né. Além disso, a Ruby também utilizou a personalidade da irmã de cabeça de vento aí, né, ao seu favor, em toda a mídia, né, como se ela criasse um personagem pra se autopromover. Isso é muito louco, cara. A gente literalmente viu uma mudança drástica de personalidade nela. Acontece que depois da morte da Ai, a Ruby começou, lógico, a trabalhar duro para atingir o seu objetivo, se esforçando para se tornar uma idol assim como a sua mãe era. E quando ela ainda estava lá no ensino médio, ela se inscreveu para audições massivas, né? Mas acabou que a sua inscrição foi rejeitada devido à intromissão secreta do Aqua. Ela não foi rejeitada aleatoriamente, o Aqua que fez ela ser rejeitada. O próprio grupo acabou contratando ela, ela foi contratada pela empresa que era a ex-empresa da sua mãe, que era justamente a agência Strawberry Productions, né? Por causa da mãe adotiva dela e tal, que trabalhou junto com a Ai. A Ruby então se juntou com a Kana nesse meio tempo, que era justamente quem o Aqua pediu para se juntar a ela para tornar o sonho da Ruby realidade. A Ruby e a Kana foram apresentadas a um vídeo do youtuber gerenciado pela Strawberry Productions, que era o Peyon. Esse cara aí, depois de uma sessão de treino cansativa, o Peyon perguntou às duas sobre o nome do grupo idol delas, e aí a Ruby decidiu nomear esse grupo exatamente o mesmo nome do grupo da sua mãe, em homenagem ao grupo idol da mãe, que era o Bikomachi. A Ruby então fez um canal do YouTube aonde ela e o seu grupo começaram a postar os vídeos lá com a ajuda desse novo membro da Bikomachi, que era o Mencho, né, um renomado youtuber, e eles atingiram lá a marca dos 10 mil inscritos. Show! Mais tarde eles receberam até uma oferta do nada do Aqua, né, justamente para quê? Para participar de um dos maiores eventos de idols do país, o Japan Idol Festival. E empolgou demais a Ruby, tá? Apesar da Kana, outro integrante do grupo idol, discordar dessa ideia. Pô, estrear num evento com tanto prestígio assim ia deixar elas absurdamente nervosas. A Ruby e o Mencho então convencem a Kana e ela acaba aceitando esse convite. Assim, o Bikomachi foi revivido e fez a sua primeira grande apresentação no palco, recebendo inclusive ótimas críticas dos fãs que estavam lá assistindo. Depois dessa apresentação, a Ruby e a banda decidiram ir para Miyazaki, justamente o lugar onde a Ruby nasceu, ou melhor, onde ela nasceu na sua vida passada, onde ela morreu também. Era o lugar aonde ela viveu um pedaço da sua vida. E elas foram pra lá pra assistir um novo clipe de música e tal. Aí, quando ela andava com a Kanye, conversando sobre amor, a Ruby explicou do Goro. Falou sobre ele, que foi ele quem deu a razão dela viver. A Kanye disse que, beleza, tudo bem, tá com alguém um pouco mais velho. Claro, todos sabemos que o Goro não é uma pessoa que é simplesmente um pouquinho mais velho que ela. É um cara que no mínimo tem uns 15 anos de diferença dela, que agora tá no corpo do Aqua, né? Então assim, de qualquer forma, a Ruby diz que ele desapareceu do nada do seu trabalho e ninguém nunca
nunca mais ouviu falar dele desde então. Mas ela pensa que é por quê? Porque ele entrou em algum problema com alguma garota e acabou se afundando por causa disso. Então ela fala do desejo de ver esse médico de novo. E foi aí que as coisas aconteceram. Porque o corvo veio, roubou lá a chave dela e ele levou ela até um pequeno santuário no meio da floresta. Antes dela conseguir chegar no escritório do médico, ela passou por lá. E atrás desse santuário tinha uma pequena caverna. E lá estava justamente o que a Ruby nunca ia imaginar que estava. Um esqueleto. Ela descobriu a princípio só um esqueleto, tá? Só que aí ela foi lá e olhou pra roupa do esqueleto e pro crachá do esqueleto, que tinha um pingentezinho da mãe dela, da Ai. Pois é, esse crachá que tava no cadáver foi quem ela fez ela lembrar assim direto do Goro, tá ligado? Foi o cara que fez ela querer se tornar uma idol, mano. Acontece que nesse mesmo lugar o Aqua também tava. E ele revelou a verdade pra Akane depois. Ele falou pra ela o seguinte, que ele queria que ela encontrasse esse corpo. Ele já sabia do corpo tá lá e ele usou ela pra isso. Então ele agradeceu a Akane e ao mesmo tempo revelou a verdade dele ter realmente usado ela por todo esse tempo. Só que no final eles ainda acabaram ficando juntos ali, rolou um clima, né, onde a Akane começou a chorar, talvez falou pra ele que era melhor ele ficar sozinho, mas ele abraçou ela, deu uns beijos, rolou cena de beijinho também, muito bom isso aí. Mas beleza, a história aqui é sobre a Ruby. No dia seguinte, depois da Ruby já ter sido interrogada por conta disso, que teve uma cena que ela foi interrogada pela polícia por ter achado o corpo do Goro que simplesmente sumiu por 16 anos, aí ela tava andando segurando o chaveiro que ela pegou do cadáver lá, né? E foi quando apareceu uma garota completamente misteriosa, que já tinha até aparecido uns capítulos atrás aí, ouvindo a conversa do Aqua com a Akane. E parece que de alguma forma ela sabia sobre as reencarnações. Como? Não faço a mínima ideia. Isso aí são coisas que a gente vai descobrir mais pra frente e vamos trazer em outros vídeos. Só que agora ela apareceu de novo junto da Ruby e ficou zoando, né, brincando com a Ruby por ela ter pego alguma coisa de um cadáver. Ela acreditava que a Ruby tinha tido um bom relacionamento com o Goro no passado, mas a Ruby mandou ela embora. Falou, cara, tô cansada, entendeu? Vai, você nunca vai entender sobre isso. Pelo menos era isso que ela pensava, até que a garotinha abriu a boca pra falar que ela sabia muito bem o que a Ruby estava procurando. Então, mais tarde, quando a Ruby estava lá gravando, né, ela lembrou exatamente do que a garota misteriosa falou pra ela. Basicamente tinha dito toda a verdade, falou de tudo do que aconteceu com o mesmo Goro que ela conheceu no passado. Que ele desapareceu exatamente no dia em que a Ai ia dar à luz aos seus filhos e que tinha 2 homens estranhos no hospital nesse mesmo dia. Um deles era o Stalker lá, que matou a Ai, né? E o outro parecia ser um estudante, tal. Só que, cara, a Ruby sabe sobre esse perseguidor, esse Stalker da Ai aí. E que sabe que ele morreu, inclusive. Mas ela pergunta sobre esse outro homem. E a garotinha responde que ela não vai falar. Isso aí deve ser a própria Ruby que deveria descobrir. Esse é o dever dela, descobrir quem era esse cara. E depois disso ela desapareceu ali no meio dos corvos, no estilo Itachi Uchiha, tá ligado? A Ruby, então, não podia acreditar. Ela ficou muito chateada sabendo de toda essa história. Nessa hora foi quando a gente vê que a Ruby estava gravando uma cena em que ela começa a se lembrar. Ela começa a pensar que tinha 2 culpados no meio dessa parada aí. E era inacreditável que uma das pessoas que acabou com a vida da sua mãe ainda estivesse vivendo, estivesse viva por aí solta no mundo. E aí é que ela jurou que independente do que acontecesse, do que fosse, a Ruby ia encontrar esse cara e vai matar ele. E na hora foi quando ela mostrou pra gente os 2 olhos de Estrela Negra aparecendo, representando toda a dor, o desespero dela nesse momento. A Ruby então prometeu que iria encontrar esse alguém que matou o Goro também e acabar com ele. E no final ela termina numa cena sentada numa poça de água lá, com as estrelas nos olhos, pretas, né? Aí uns corvos, penas de corvos saindo em volta dela. Realmente uma cena um tanto quanto assustadora, principalmente vindo da Ruby, né? Então, vamos lá. Mais tarde à noite as coisas continuaram. Quando ela estava deitada na cama, a Ruby estava meio que encucada aí, pensando nessas coisas e acabou perguntando pra Akane, porque elas estavam deitadas juntas, né? Por curiosidade, por que o Aqua decidiu se tornar um astro? Por que ele quis atuar novamente? E foi aí que a Akane respondeu pra ela que era porque ele queria conhecer um certo alguém dentro dessa indústria. Só que ela não revelou quem era não, tá? Ela nem falou muito mais do que isso, até porque isso podia dar problema. Pensa só, o Aqua, no final das contas, nunca contou isso pra Ruby, sobre ele querer encontrar a pessoa que matou a mãe deles e tal. Ele não era uma pessoa que explanava muito tempo, mas ele escondeu isso da Ruby por um tempo. Por isso que a Akane tentou dar uma disfarçada depois disso, falando que talvez o Aqua quisesse conhecer o seu ator preferido, né? A pessoa, o ídolo dele, sei lá, né? Falou qualquer coisa. Só que, mano, na cara da Ruby, depois dela ouvir isso, pelo olhar dela, a gente viu que ela sabia exatamente do que o Aqua estava procurando. E isso foi revelado logo depois, porque eles visitaram um santuário lá e tal.
e cada um fez um desejo nesse santuário. Nessa hora foi quando a Ruby desejou que o Aqua encontrasse essa pessoa que matou a sua mãe em breve. E aí, pô, ela abriu os dois olhos, meu irmão, com as duas estrelas pretas, e desde esse momento em diante, cada ação que a Ruby começou a tomar era um passo mais perto da sua vingança, cara. Como a gente pode ver, esse ódio que ela tem fez ela evoluir, pô. Literalmente como o clã Uchiha evoluiu em Naruto, rapaz. Liberou lá o Mangekyou Sharingan, pô. Brincadeiras à parte, galera, a Ruby pareceu perder muito da sua luz que ela teve durante todo esse momento. Ela, na verdade, depois disso, pode ser até mais obscura do que o Aqua nos momentos mais obscuros dele. Até o ponto que ela começa a usar táticas sujas para se levantar na indústria de entretenimento. E até usando o irmão dela mesmo para isso. Tá? O desejo de vingança da Ruby se tornou muito mais intenso, comparativamente muito mais agressivo do que era. E isso ultrapassou sim o Aqua. O assassino roubou o futuro que ela queria e também o futuro do Gorô. Ela resolveu então garantir que o Gorô fizesse justiça, mesmo que isso significasse usar o seu próprio irmão, que finalmente alcançou a verdadeira felicidade com a Akane, para poder acabar com isso tudo no final das contas. Então assim, depois do evento que parecia não ter nada a ver com ela e tal, aí a gente vê que o plano da Ruby começa a entrar em prática, tá? A Ruby volta pra manter a cara normal, como uma única estrela e tal, ficar mais de boa, né? Não demonstrar as coisas pro seu irmão. Só que o ponto de mudança é quando a Ruby desiste do irmão, né, do Aqua, quando ele decide revelar a verdade sobre eles dois serem filhos da Ai. A Ruby não pode aceitar isso, ela é uma defensiva direta, ela é a que mais defende não revelar essa verdade pra todo mundo. Inclusive, por causa disso, ela tava pronta pra quebrar o rosto do Aqua ali, cair na pancada com ele. Então, pra começar, a reação da Ruby se torna mais inteligente a cada passo. Ela não é mais uma garota ali que os irmãos, né, pensavam que era. A Ruby basicamente agora passa pela rua de escuridão que não tem um caminho de volta. Talvez você também não se lembre de alguns eventos que parecem acontecer de forma inútil na história, mas na verdade ela é útil, porque esses eventos aí são a Ruby se preparando, cara. A gente tá falando do mangá, obviamente. A Ruby percebeu que a imagem de alguém que ela adorava antes era só algo estranho, né, digamos assim. Não era uma pessoa famosa que mantinha a si mesmo a público. Até a mãe dela, cara, a Ai, também tinha enganado todo mundo, mesmo ela sendo uma das pessoas, uma das idols mais famosas do mundo. Por isso que a Ruby se tornou famosa, ó, um piscar de olhos, cara. Foi muito rápido, mas ela se tornou mais calma depois de terminar o seu trabalho. Ela começou a desenvolver um poder como o da própria Ai. A Ruby era uma imagem que tinha a capacidade de atrair a atenção das pessoas. Ela era uma pessoa linda, uma pessoa exuberante, uma pessoa trabalhadora, trabalhava muito e era sempre a mais notada da equipe. Primeiro, depois do primeiro clipe que ele foi lançado, ela usou a fama para se apresentar. E a Ruby experimentou outras atividades, participou de shows de talento, né, de jogos, de cosplay. Ela foi muito sucessiva e recomendada pela própria mídia. Então ela começou a crescer assim como a Ai. A Ruby é uma pessoa inteligente, uma pessoa curiosa e ela tem planos de detalhes que são muito assustadores também e que não foram totalmente expostos pra gente ainda na história, tá? Então a gente pode dizer que a Ruby também é uma pessoa com certas habilidades de manipulação psicológica. Sim, ela se revela tão metódica e astuta quanto o próprio irmão dela. Depois dessa virada mais sombria no mangá por causa da sua própria vingança, a Ruby adotou uma atitude de duas caras em relação aos outros. Sempre que ela vê que ela poderia se beneficiar dessas pessoas no longo prazo, ela age de forma amigável, de forma afável, de forma meiga, tá ligado? Só que secretamente ela tá desdenhando dessa pessoa. Apesar dela se dar bem com essa pessoa aí, relativamente, ela vai lá, desabafa suas frustrações no Twitter, falando pra galera e tal. Mano, ela meio que usa essas pessoas como trampolins pra subir na escada do entretenimento. Olha que sacana, tá? Mas ela planeja cada ato por trás da cortina no seu próprio benefício agora. Isso eu acho que é uma coisa que se tornou tão absurda quanto o que o Aqua fez durante toda a história realmente. E ela também se certificou de ter o Tetsu, por exemplo, seu controle durante o arco do Dig Deep, que aconteceu um pouco mais à frente do que o anime tá, fingindo inclusive salvar ele no seu emprego por meio de um escândalo que ela mesma causou em segredo para o seu próprio benefício. Ela não se importa de destruir os outros e ao mesmo tempo salvar os outros para crescer, sacou? Embora seja algo ambíguo de se falar, se ela realmente se importasse, ou pelo menos simpatizasse com o Shun, né, no fundo, ela seria alguém legal com ele, e principalmente para poder, né, usar ele de alguma forma mais útil para ela, como um investimento para sua carreira, de acordo com o conselho do Ichigo Saitou, um outro cara que apareceu, um ser gentil, um produtor gentil lá, um assistente de boa, porque no fundo o Shun no futuro se tornaria o diretor principal, e isso com toda certeza, sem sombra de dúvidas, daria uma alavancada absurda em tudo que ela fez até o momento, principalmente na carreira dela, por conta de ter muitos contatos. E acaba sendo só isso, né?
É isso, né, rapaziada? Pouca coisa, né? Mas e aí, galera, vocês curtiram essa transformação da nossa personagem queridinha? Acho que ninguém realmente esperava esse lado mais sádico, né, vindo à tona, principalmente do lado da Ruby, mano. Mas ao mesmo tempo, a gente jamais esperaria que toda a verdade viesse à tona pra ela. Eu nunca imaginava que ela ia descobrir através de ver o cadáver do próprio Gorou. Cara, muito doido. E, mano, quem conseguiu esconder esse cadáver por 16 anos... Pô, 16 anos e ninguém encontrou uma caveira que era literalmente a caveira que caiu do penhasco porque foi escondida por alguém, é algo muito louco. Mas ainda assim, faz parte de toda a história e traz uma trama muito grande pra esse finalzinho que tá sendo lançado agora. Mas ainda mais do que isso, pulando pra um outro tema agora. O que será que aquela garotinha misteriosa sabe? Será que ela tá aprontando alguma coisa? Será que ela realmente sabe sobre toda a reencarnação? Será que ela é uma reencarnada? Tudo pode ser possível. Comenta aí pra gente então, pra saber as suas teorias ou o que vocês sabem sobre isso. Trocando ideias, cara, quero informações pra eu aprender também, tá? E se é a primeira vez que você tá chegando aqui, pô, é muito importante, eu sempre falo pra você, se inscreve aqui no canal e melhor de tudo, confere esse sininho aí, porque ele vai te ajudar a receber as notificações, você vai conseguir acompanhar sempre que sair história nova, sempre que sair vídeo novo, sempre que tiver informação nova, fresquinha pra você da história de Oshinobu, cara. Obrigado demais por isso, galera, por mais um vídeo incrível. Aquele beijão no coração de vocês. E eu espero você lá no próximo vídeo, hein? Eu vou tá contando contigo lá, hein, mano. Quero ver você lá. Tamo junto. Até mais. Valeu!